Eu vi o espírito da minha mãe, que me ajudou muito. Então, tudo começa ali com o desencarne dela aos 30 e eu aos 8 anos. Eu trato muita gente que tentou também ir pra outra dimensão, não queria ficar mais aqui. Eu fiquei muito mal. Eu cheguei a querer dar fim à minha vida. Mas que sentimento que você tinha? Por que você não queria ficar mais aqui? Cheguei o momento de tirar minha camiseta e mostrar pra ele que eu tava cheio de cortes, assim, me cortava inteirinho, sabe? E passa com muitos adolescentes, passa com milhares de adolescentes. Muitos. E os pais não se dão conta. Os espíritos, eles sempre estão do nosso lado, tanto os bons quanto os ruins, né? E aí eu vejo o espírito da minha mãe pela segunda vez na vida. É legal você falar para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, né? Através do livro, com o espírito da minha mãe me guiando, fui aprendendo histórias dela de pequena, histórias dele, histórias dos meus avós. Então a sua história vai mexer com muita gente, com certeza. Eu preciso ser muito sincero com vocês. O pai de vocês não vai sobreviver. Aos 8 anos, Walter dos Santos perdeu a mãe. Paulistano radicado em Londres, descobriu na escrita o lugar onde a perda também ganha voz. Autor do best-seller internacional A Verdade Nunca Morre, com mais de 100 mil exemplares vendidos, acaba de assinar com a própria mãe, em coautoria, o livro Amor de Mãe, Amor de Filho, Além da Vida. Convidado no Alma de Coruja. Olá, eu sou a Thaís Joia e hoje tem mais um episódio do Alma de Coruja, uma pessoa super especial que tem uma história linda de vida, que é o Walter dos Santos. Bem-vindo, Walter! Obrigado. Thaís, eu tô tão feliz de estar aqui, você não tem noção. Te assisto do lado de lá, agora tô aqui com a corujinha aqui. Muito bem! Muito feliz. Linda a corujinha. Sim, linda, linda, linda. E aí, Walter, sabe o que eu queria ver com você? De várias coisas que eu te sigo também, eu acho muito bacana o seu trabalho. Onde tudo começou? Eu sei que você fala para todo mundo, mas aqui é um público diferente e eu quero que você conte a sua história, né? Que você tem livros, daqui a pouco você vai falar dos livros, mas por que o Walter está aqui hoje? Por que ele fez um livro? O que aconteceu na vida dele para ele estar aqui, né? Mora em outro país, está aqui no Brasil hoje falando, né, dos livros e da vida. E eu acho que tem muita coisa também que é legal, porque é um exemplo para outras pessoas, né? Então, a sua história vai mexer com muita gente, com certeza. Tomara, essa é sempre a ideia. Minha vida tem um divisor de águas, né? Na verdade, 3 divisores de água e vem com a minha mãe. Tem o primeiro, que foi o desencarne dela. Ela tinha 30 anos, eu tinha 8 anos. E ali foi a primeira virada de ciclo na minha vida. Assim. Começa ali a minha entrada no mundo espiritual. De querer, assim como você, entender essa mediunidade, entender os espíritos, entender o que a gente é, além daqui. E depois, mais 2 viradas de chave do da minha vida, que foi quando eu vi o espírito da minha mãe, que me ajudou muito. Então, tudo começa ali com o desencarne dela aos 30 e eu aos 8 anos. E aí você viu o espírito da sua mãe com 8 anos? Não, eu vi o espírito da minha mãe já no final da adolescência. Ah, olha. Então, quando ela desencarna, ela deixa, então, meu pai, também com 30, e minha irmãzinha, tinha 5 mais ou menos na época, e eu com 8. E como você pode imaginar, você é mãe, foi muito difícil. Complicado. Muito difícil você, uma criança, eu conto no livro aqui, você acordar e tua mãe não tá mais em casa, e você vê gente estranha ali cuidando da casa. Meu pai, de repente, chega de carro ali do hospital, falando, olha, a gente vai perder a mãe. E como criança, você pensa, o que é perder a mãe? Pra onde que ela foi? O que está acontecendo? Eu não entendia. Então ela teve um aneurisma cerebral. Puxa. E foi assim, fulminante. Ela ficou 3 dias, mais ou menos, 3 dias e meio, mais ou menos, em coma. E a gente ficou todo mundo acampado na casa dos meus tios, ali perto do hospital, que é na Moca, né? E eu, com 8 anos, fui tendo que entender essa situação da minha mãe já não vai estar mais aqui. Né? Só que ali eu já comecei com a mediunidade, já comecei com sentir algo mais, né? Então, com 8 anos, os familiares contam que eu já dizia para eles, calma, vai ficar tudo bem, a mamãe vai com o papai do céu, ela tá bem, ela vai seguir. Era um papo assim, com uma criança de 8 anos, tá prestes a, entre aspas, perder a mãe, o pessoal falava, gente... E aí o pessoal chorava mais ainda, né? Meus tios, tias, enfim... Meu Deus, ele vai perder a mãe e ele tá consolando a gente, né? E aí ela parte, tem um desencarne dela, e a gente se vê como uma família ali, eu, meu pai, minha irmãzinha, num luto. Sim.
meu pai muito mal, porque ela era o amor da vida dele, era a Sim. pessoa que ele mais amou e ele passou a vida falando dela. E eu então pego o rumo da casa ali, eu começo a cuidar da minha irmã, levar ela na escola, ir em reuniões de pais e mestres dela, Poxa. vou fazer banco para o meu pai, faço mercado, isso com 8, 9, 10 anos, eu vou ali, até que chega na adolescência, e é o período que eu vejo o espírito da minha mãe pela primeira vez na minha vida, depois dela ter desencarnado. Eu chego no final da adolescência e eu sou acometido por uma depressão muito grande, assim. Porque eu acho que como na infância eu tive que segurar a barra Sim. da casa, do meu pai, eu não queria chorar na frente dele, então eu não vivi o luto da minha mãe. Pois é. Eu não vivia a falta, sentia muita falta dela, mas eu precisava ser forte. E na adolescência, acho que foi quando tudo, sabe, veio à tona. Eu fiquei muito mal. Eu cheguei a querer dar fim à minha vida. Fiz várias coisas que também estão no livro nesse sentido, e até que chega o momento que eu fiz bolei um plano ali para acabar comigo, que realmente ia dar certo. Eu esperei o carnaval, era sábado de manhã, aí à tarde eu fiz o que eu queria, achei que tinha que fazer, e eu fiquei desacordado até a segunda-feira à noite do carnaval. E aí é quando eu vejo o espírito dela pela primeira vez, assim, depois eu já estava com uns 17, 18 anos, ela desencarnou, tinha 8, então vamos falar que uns 10 anos já sem ela, né, entre aspas, Sim. né. Então eu acordo ali depois do que eu fiz, em cima eu tava na cama do meu pai, eu vi caco de vidro por todo lado, assim, depois eu fui entender de onde vieram os cacos de vidro, e era para eu ter realmente desencarnado ali. E eu vejo ela, um clarão lindo assim, e eu vi meu avô paterno e ela. Meu avô também desencarnado. E eu sinto aquela emoção, aquela energia, eu falo, gente do céu, tipo, existe. Existe. Eu também arrepiou. A gente não termina aqui. Uhum. Que besteira que eu fiz, sabe? E começou a bater o arrependimento, mas ao mesmo tempo eu senti aquela onda de amor, assim, sabe? Imagina, você não vê sua mãe por 10 anos, não sente aquele amor de mãe, né? Que só mãe tem. Só mãe, Aquele amor incondicional. E eu senti pela primeira vez aquele amor incondicional da minha mãe, depois de 10 anos dela morta, né? Entre aspas, Sim. né? Uhum. E aí ela vira pro meu avô e fala, a gente pode ir, ele vai ficar bem. E ela foi, sabe, desapareceu ali no ar com meu avô, e eu, né, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Saí correndo era um sobrado que a gente vivia ali na Moca, na época. Desço a escadaria de madeira do sobrado, assim, procurando eles ali para tentar entender e conversar com eles, e se foram. Hoje, depois de escrevendo o livro, eu sei que ela ficou. Eu só não podia mais vê-la, né? Não conseguia mais vê-la. E ali, Thaís, foi a mudança de chave da minha vida, porque foi quando eu falei, gente, existe. Eu já lia livros, romances espíritas da Zíbia Gasparetto, tinha ido em centro de Umbanda, centro kardecista, já tinha procurado, Sim. mas a minha dor era tão grande Imagino. que eu falava, não, gente, eu não aguento mais. Eu me sentia não amado pelo meu pai, não amado por ninguém, sabe? Eu me sentia uma pessoa assim, eu tava ali na vida, fazendo hora, tipo, eu falei, Deus me escolheu para sofrer, tirou minha mãe com 8 anos, meu pai tá cheio de problema, de coisas e não pensa em mim. Falei, chega. E aí foi aquele momento que eu falei, não, eu preciso parar e mudar, sabe? Tipo, não dá pra eu agora negar que existe algo mais do que a matéria, do que isso, sabe? A experiência muda tudo. Tudo. Né? E eu tive que viver isso, eu tive que viver a experiência de ver o espírito da minha mãe depois de 10 anos dela desencarnada, pra aceitar a espiritualidade, para aceitar que a gente não termina com a morte do corpo, entendeu? Exatamente. E aí, é até legal explorar um pouco isso, porque tem muita gente que acontecem essas coisas, a pessoa tem medo, acha que, eu tô vendo coisas, né? No momento que você falou, não, eu vou lá, não quero mais ficar aqui, o que você sentia, Walter? Por que você não queria mais ficar aqui? Qual é o sentimento? Porque é legal falar para as pessoas, porque tem gente que sente, eu trato muita gente que tentou também ir para outra dimensão, não queria ficar mais aqui, mas que sentimento que você tinha? Por que você não queria ficar mais aqui? Você não via graça, alegria em nada? É até legal, porque eu tenho muito cliente que está me assistindo aqui, é legal você falar para as pessoas verem que elas não estão sozinhas, né? Não. Bom, primeiramente,
foi uma depressão que virou física também, então eu sabia que eu precisava de remédio, tratamento, e não teve esse tratamento. Eu culpava muito meu pai nesse sentido, eu culpava muito meu pai no sentido de ele tão envolto nos problemas dele, na vida dele, enfim, não prestar atenção no filho que estava ali. Eu cheguei uma vez, isso aqui eu não contei em lugar nenhum, é difícil para falar, tá no livro, mas eu não vou falar para ninguém mais, assim, podcast. Eu cheguei ao momento de tirar minha camiseta e mostrar para ele que eu tava cheio de cortes, assim, eu me cortava inteirinho, sabe? E passa com muitos adolescentes, passa com milhares de adolescentes. Muitos. E os pais não se dão conta, porque você camufla, né? Não é que eu me corto para, olha mãe, olha pai, eu tô aqui assim. Sim. Você faz porque é uma dor na alma tão forte que nada sana essa dor. Eu lembro que era uma dor tão visceral, assim, que vinha de dentro, de eu querer me judiar, acabar comigo, porque eu me sentia não amado. Então, assim, eu lembro de tirar a camiseta e mostrar, e eu cheio de cortes, assim. E cortes, assim, já cicatrizando e com sangue já durinho, cortes com sangue vivo. E ele olhar e falar assim, simplesmente, por que você faz isso com você mesmo? E sair andando. E eu falei, gente, eu só queria um abraço nesse momento. Tudo que eu queria era me sentir amado pelo meu pai, pela minha família. Porque você estava sendo um responsável, né? Porque você ajudava na casa, cuidava da tua irmã. E a tua irmã, que era menor, ela também sentia isso ou você nunca percebeu? Não, minha irmã, eu acho que ela teve Meu pai sempre foi muito carinhoso também, sabe? Quando a gente era criança, por exemplo, ele foi muito presente, porém ele mesmo falava ausente, né? Sim. Tem todo um quê com meu pai, que o livro depois fala, de perdão. E minha irmã, graças a Deus, acho que ela teve um apoio maior. Mas assim, eu sei que ela não passou pela depressão ou pelo que eu passei como ela passou. Eu acho que eu, como era mais consciente, eu vivi mais com a minha mãe, eu vivi essa perda, minha irmã já era mais pequena, eu creio e sinto que não. A gente... Pra você ver como cada um é um ser único, né? É um ser único. Sentimentos, emoções, padrões, cada um tem o seu. Às vezes o que você sofreu, ela não sofreu, mas ela sofreu outra coisa. Sim, né? sim. Que você de repente em outros momentos. E aí, para mim, voltando à sua pergunta, foi horrível eu ali como adolescente, me sentir sozinho, eu não tenho para onde correr, eu não tenho quem possa me dar um abraço e falar assim, eu te amo, e era essa a sensação, e não ser visto. Então, e aí vai crescendo, né, aquela sensação de tristeza, e aí me pego ouvindo músicas tristes, com mensagens tristes, que vai piorando e descendo mais a sua vibração. Com certeza ali me encheu de espírito obsessor ao meu lado, que foi piorando, tipo, vai meu filho, faz isso mesmo, acaba com a tua vida. E foi isso. Então, o meu conselho hoje em dia para quem pergunta, pais e mães, olhe, preste atenção no seu filho, converse, tipo assim, ele tá realmente bem, ou ele tá fingindo que está bem. Falta aquele abraço, falta aquele filho, eu te amo. Que às vezes a gente, qualquer um, não só pai e filho, mas irmão, primo, amigo, aquele parar e prestar atenção. Thaís, você tá bem? Thaís, eu te amo, sabe? Acho que a gente tem não sei, vergonha, a gente não pensa, a gente passa a vida corrido. Mas que gostoso ouvir eu te amo, que gostoso ouvir falar, olha, eu tô aqui por você. Isso me faltou na época, por vários motivos. E aí foi a virada de chave, foi então ver o espírito da minha mãe 10 anos depois, mais ou menos, do desencarne dela, sentir aquela onda do você é amado. E você é amado, de repente, não aqui no físico, mas tem alguém ali. E tem outras pessoas do outro lado que estão aqui torcendo. E sempre tem, né? E sempre tem. E às vezes eu precisei ver. Claro. Hoje eu falo, gente, que tolo que eu fui, né? Tipo, porque eu já sentia, de criança eu sentia a presença dela, de criança eu sentia o cheirinho dela às vezes, só que aquela coisa do ver para crer, né? Eu tinha uma crença católica, uma família católica, então não, peraí, isso aí não existe. Isso não existe, né? É separado. É separado, imagina, você tá falando de espírito, é o que a gente é. Então, exatamente, né? Então, eu entendo, eu também tive muitas experiências quando era criança. E aí a pessoa até, quando é criança, a pessoa fala, né, tá viajando, tá falando, tá mentindo, né? Mas os espíritos, eles sempre estão do nosso lado. Sim. Tanto os bons quanto os ruins, né? Depende da tua vibração. Depende então, da vibração. Aquele momento que você tava passando, ela veio, com certeza, com seu avô, para ajudar. Para entender, né? Vamos passar, ele tem que ver alguma coisa, porque a gente tem que ver, não adianta. A experiência muda tudo. Quando a pessoa fala, não acredito em nada, e tem uma experiência, você fala, uau, isso aí realmente existe, né?
Existe. Então, A vida dá sinais, né? E a gente, todos nós temos nossos níveis de mediunidade aflorada, só que muita gente, e eu também passei por isso muitas vezes, até com os livros que eu nunca achei que fosse, sentia que eram mediúnicos, mas eu tinha medo de assumir isso, para mim mesmo. Então a gente às vezes quer ver para crer, mas tem tantos sinais, né? muitos sinais. E a gente fala, não, isso aí é minha imaginação. Não, isso daí é... Acredita, gente. Acredita no coração. O coração está te dizendo, olha, é um espírito perto de você, é uma vibração tal, é uma mensagem tal. Acredita. E tem. E os mentores, muita gente que eu atendo, o pessoal fala, ai, mas eu não vejo meu mentor. Eu falo, mas ele está do seu lado. Sim. E quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que pedir ajuda. Porque eles estão lá do seu lado. Mas é o livre-arbítrio, certo? Sim. E você querer ou não ajuda. Sim. Então a gente tem que pedir, tem que acreditar nisso, porque eles estão do nosso lado. Totalmente. E é isso, né? A gente acreditar, a gente não vê a eletricidade, mas ela tá aí. A energia. É né? isso aí. A gente não vê as ondas do rádio, mas tá aí. Celular. Funciona, celular e tudo. Então, assim, acredite, sinta o coração e vá em frente. Exato. Né? Aquela vozinha ali que a gente fala, é o meu inconsciente, que a gente é a alma. Nossa alma Transborda, né? Né? É maravilhoso. Sim. E aí, você, depois de tudo isso, né, que a tua vida não foi fácil, tal, você conseguiu sair de toda essa... Era uma depressão também, né, que era tudo junto. Você conseguiu sair como, Walter? Você falou, bom, então minha mãe tá aqui, realmente eu vi, eu entendi isso, e o que eu vou fazer agora? Qual foi o próximo passo? Então, aí é aquela coisa, né, a nossa jornada nunca é fácil. Então, eu não quero que as pessoas achem também, você virou a chave ali e tal, e tchau. Sim. Não, aí vai muito estudo, vai muito força do querer. A força de eu falei, não, gente, chega de ouvir, eu vou falar aqui, a banda Legião Urbana, que me deixava muito mal, nunca mais, e vamos botar uma coisa mais alegre. Exato. Então, começar com o que você assiste, com o que você ouve, com quem você fala, e aí os estudos, e aí o se abrir, é toda uma caminhada, né, que não é fácil para ninguém, não é, mas precisa ser feita. Então, assim, o que você me perguntou, acho que eu tenho uma resposta muito fácil para todo mundo, que é deixar de ficar assim, sabe, não, tá, então, esse é meu problema, não, tá, tem uma situação, vamos embora. Vamos botar um plano em ação e vamos embora. Parte do meu plano foi comprar um bilhete ali, na época era bilhete que a gente falava, hoje em dia é ticket, né? Para ir para Londres e tchau. Eu precisava, algo me levou para a Inglaterra, juntei o salário de 1 ano e meio, mais ou menos, naquela época era super caro passagem e tudo, e juntei o salário de 1 ano e meio, passagem, tinha uns R$1.000 ali, falei, vamos embora. E cheguei ali com mala, um sonho. Com quantos anos? Tinha 22, mais ou menos. 21, 22. E aquela coisa sagitariana do... Vambora! Depois a gente paga os boletos, depois a gente se vira. Chego lá e falo, e agora? Como foi essa chegada em Londres? Não tinha ninguém que você conhecia lá? Eu tinha uns amigos que eu conversei, brasileiros por internet. Eles me cederam ali o chão, realmente o chão da sala deles, sem colchão, sem nada. Mas eu agradeço, foi ótimo. E eu fiquei ali uns 2 meses, a sala ficava assim, era uma casa bem britânica com 3 andares, e no último andar era a sala e tinha um banheiro deles ali. Então eu dormia no chão ali no carpete, com um edredomzinho, e o chão mesmo, carpete duro ali, e todo mundo passava o dia inteiro, a noite inteira, para ir pro banheiro e voltava. E eu agradecendo, falando, gente, graças a Deus eu tenho esse teto, tenho esse... Pois é. E aí arrumei trabalho, fui fazendo faxina, limpando copo, um monte de coisas ali, e até eu me assentar e poder sair e alugar meu próprio lugar. Muito bom. E aí em Londres chega a segunda a terceira, né, virada de chave que eu falei, e a segunda vez na vida que eu vi o espírito da minha mãe, depois do desencarne dela, depois da morte dela, eu perdi o trabalho que eu tinha ali, que estava me sustentando, estava recém-chegado em Londres ali, e me vejo sem dinheiro, sem nada, tipo assim, dinheiro acabando, amigos me ajudando, eu tendo que pagar aluguel, aquela coisa que todo mundo passa. Normal, né? A 3D aqui. Thaís, eu ajoelhei no chão ali, comecei a chorar. Sabe aquele choro que vem da alma, assim, tipo... E é a melhor hora, né, da gente conversar com a espiritualidade, com Deus, é você estar de coração aberto mesmo, né? E aí eu tava, porque eu chorava, falava,
pelo amor de Deus, me ajuda. Tipo assim, mãe, me ajuda. Deus, eu tô aqui, eu tô sem dinheiro, preciso de um jeito, não tenho como voltar pro Brasil, não tem quem me sustente lá, não tem como voltar, não... Eu tinha que dar certo lá em Londres, entendeu? Uhum. E aí eu vejo o espírito da minha mãe pela segunda vez na Olha. vida, uma luz linda ali no quarto, e eu senti assim, você falou, as pessoas sentem medo, Não, eu senti um amor, uma paz, eu lembro de levantar assim, sabe, e ir assim pra cama, né, deito na cama, sentindo aquela paz, Uma delícia, um né? sono, e aí a mensagem fica na minha cabeça, assim, Uhum. aceite o convite para uma festa, aceite o convite para uma festa. E eu olhando aquele clarão assim, dormi. Que eu no dia seguinte falo, gente, Que festa? eu não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum, gente. Quando for pra festa, Como lá assim? tudo paga, né? Que você é Sim, convidado e sim. você... Ah, lá você paga tudo, entendeu? A pra pessoa ir te na convida. festa. Você convida, mas você tem que pagar. Você paga a bebida, paga o que você for fazer, Sim. entendeu? Ali é... E aí, beleza. Aí eu tô ali à noite, meu amigo me chama. Walter, tem uma festa de aniversário da minha amiga, tal. Eles eram australianos, né? Meu amigo e a amiga dele. Vem pra cá. Eu falei, Tony, você tá me ajudando com dinheiro. Como é que eu vou pra uma festa? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, Walter, vem pra cá. Eu te explico. E fui, no caminho pensando. Falei, gente, aceite o convite pra uma festa. Minha mãe falou isso. O espírito da minha mãe falou, aceite o convite pra uma festa. O que é essa festa? Chego nessa festa... Deu que a melhor amiga dele ali, né, australiana, trabalhava no departamento de recursos humanos da maior loja de luxo de departamentos do mundo, a Harrods, né, lá em Londres. E conversa vai, conversa vem, né? Ele me cutucando assim, tipo, vai, entra no assunto. Entra no né? assunto. Aí ela me convidou. Eu fiz uma entrevista no dia seguinte com ela, que era mais um bate-papo, Sim. consegui o trabalho. E aquele trabalho, então, eu deixei de fazer faxina, deixei de fazer trabalhos Sim, que eu amo e agradeço até com hoje, certeza. mas que mudou minha vida profissional. Aham. De lá para cá, eu fui conhecendo pessoas no mundo corporativo, aumentando de cargo, trabalhando para multinacionais. Maravilhoso. Então, assim, graças a essa mensagem dela, da minha mãe, em espírito, Que bonitinha. ela mudou minha vida corporativa, financeira, que graças a essa mensagem dela também, foi aquela coisa eu tive uma estabilidade financeira para poder ter paz de espírito e aí poder me dedicar à minha missão de escrever livros espíritas, espiritualistas Pois é. e os romances que eu escrevo. Antes, a minha cabeça estava muito bagunçada, eu não tinha tempo, eu tinha preocupado com boleto, preocupado... Como a Isso. gente eu ainda tô, e Sim. estamos todos Mas é no mais mesmo... leve, né? Mais leve, eu tive uma oportunidade de falar, tá, agora você tem essa missão, não se esqueça, vai escrever, entendeu? É muito bom. E aí você vê, nada é por acaso. Uhum. Com certeza, Walter, você não está lá hoje por acaso. Onde você está hoje, fazendo o que você fez, nada é por acaso nessa vida, né? E você vê, a tua mãe, ela sempre está com você. Então a pessoa fala, nossa, morreu, nunca mais eu vou ver. Mas não é que a pessoa morreu, ela está na outra dimensão. Sim. E a realidade é lá, não é aqui não, tá? Aqui é uma novela, nós somos personagens. Né? Então hoje você está como Walter. Em outra vida você era mãe da tua mãe, você era, né, irmão. O que aconteceu, né? Então a gente vem para essa vida achando que a morte é o final, e não é. Não é. Continua. Eu tenho uma história recente que eu gosto de contar, embora seja triste, porque meu pai acabou de desencarnar faz 2 meses e 3 dias essa semana. E é muito recente, dói muito, mas me leva muito ao que você falou. A gente deixar de ver o próximo, né, o pai, a mãe, os irmãos, enfim, com aquele rótulo. Uhum. Tem que ter o respeito, tem que ter o amor, tem que ter a gente está na vida terrena, tem o rótulo, existe o rótulo. Sim. Mas olhar também além disso, como eu estava falando perdão para meu pai, né, com você e com todo mundo antes. Eu tinha isso dentro de mim, embora a gente, meu pai e a gente sempre teve uma relação boa, mas dentro de mim rolava esse... Ai, mas ainda tem um pouquinho você não olhou por mim na adolescência, Sim, como normal, eu queria, né? Você sempre tinha aqui, sabe? Tinha aquela coisa eu gosto muito de você, mas... E acontece que o ano passado eu estava no contrato em Dubai por 2 anos de trabalho, eu estava no final do primeiro ano, e do nada, Thaís, do nada, acaba ali o contrato. E eu tô assim, gente, 2 cachorros, meu marido, o que eu faço? Mas veio o normal para mim seria voltar para Inglaterra, porque foi onde eu cresci.
Tá. né? Assim, dos 20 ao, Sim. né? E eu não trabalhei no Brasil a ponto de poder falar, eu tenho uma segurança do que fazer no Brasil nesse Sim, momento. é diferente. Eu Né? trabalhei na adolescência. Mas enfim, foi assim, eu olhei pro Maxi, meu marido, e falei, vambora, vamos pegar os cachorros, vamos ver as passagens deles também, vamos dar um jeito, vambora. Viemos pro Brasil assim de sopetão. Olha 20 isso. e tantos anos depois, estou eu aqui no Brasil. E penso, gente, sagitariano de novo, né? O que eu vou fazer da vida? E meu pai assim, menino, por que você voltou? Meu pai sempre quis que eu ficasse fora, porque ele sabia que minha vida financeira, minha Muito vida melhor, né? sempre foi melhor. E eu sempre voltei para visitar eles Claro. 2, 3 vezes por ano. Ele volta. Eu falei, pai, eu não sei o que fazer, eu quero dar um tempo. E aí eu sou convidado, aí a vida mostra o perdão, né? Ali foi a minha lição de perdão, que eu gosto de contar a história, mesmo sendo dolorida para mim nesse momento, Thaís, para que todo mundo entenda um pouquinho do perdão. Fui convidado para ir para um centro espírita, na primeira semana que eu chego no Brasil, de volta, e o médium, ele vira para mim, Arthur, ali em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, e eu falei, eu só quero um passe, Arthur, né? Aí ele canaliza, né? Aí ele vem ali, o guia, o mentor dele, fala assim, você acha que você veio parar aqui, depois de tanto tempo, por nada? E eu não falei nada, não falei de Dubai, não falei de Londres, não falei da minha mãe, nada, só queria um passe. Aí né? Aí ele falou assim, você tem uma missão. E você não vai sair do Brasil enquanto você não cumprir essa missão. E eu não entendia nada. Aí olhando para ele assim, eu falei, eu quero um trabalho, né? Eu preciso trabalhar a vida inteira. Ele falou assim, dinheiro não vai te faltar, mas não adianta você procurar trabalho, nem aqui, nem lá fora. Nesse momento, a espiritualidade vai te ajudar com o que você precisar. Dinheiro não vai te faltar. E eu assim, né? Aí ele vira e fala, como tá a relação com seu pai? Aí eu, tá bem, né? Tá bem. Aí ele virou e falou uma coisa assim que... Ele falou, você já perdoou seu pai? Aí eu comecei a chorar, assim, veio da alma. E ele falou assim, você ama seu pai incondicionalmente? Aí eu comecei a chorar, eu voltei a chorar assim e falei, não. Saiu assim, sem eu pensar, o não. Aí eu, mesmo me assustei com o não, falei, não. Aí ele falou, tá aí a sua missão. Ele falou assim, se reaproxime do seu pai. Conheça seu pai. E aí ele falou assim, o livro que você tem para escrever com ela, você sabe com quem, né? Eu falei, minha mãe? Ele falou, o livro com a sua mãe. Você precisa focar nele. Vai te levar para a sua missão. É a sua missão também. Aí eu assim, falei, gente, como é que ele sabe de livro com a minha mãe e tal? E eu pensando nisso, ele vira e fala assim, você sabe que quem escreve os seus livros com você é a sua mãe, né? Você sabe disso. Olha, isso eu me arrepia aqui. Porque há anos eu tinha essa dúvida. Quando eu escrevi o primeiro, A Verdade Nunca Morre, depois o Borboletas no Jardim, eu sabia que era um mediúnico, era eu e parceria. Canalizado. Sentia que era minha mãe, mas eu tinha medo de falar. Falei, gente, como é que eu vou falar para minha família, para as pessoas? Olha, eu escrevo livros que são canalizados com a minha mãe. Então eu tinha aquela coisa. E aí quando ele falou, eu falei, gente, é isso. Teimoso que a gente é aqui na Terra, né? Teimei, mandei currículo para um monte de lugar, um monte de empresa, falei com um monte de conhecidos e tudo, e não vinha nada. Coisas chegavam a quase dar certo e... Eu falei, gente, e preocupado com dinheiro. Fui em outro centro espírita, bem diferente, com uma mulher, enfim. Ela falou a mesma coisa, falou, você não precisa de trabalho, você sabe disso, agora não. Ela falou, você tem que escrever, sua missão é escrever. Aí ela falou, você não tem como fugir, volta a escrever com a tua mãe. Aí, tá bom, gente, entendi. Aí eu peguei e botei no calendário ali, todo dia na minha agenda, tipo, eu ia de manhãzinha pra cafeteria ali, bem tranquilo ali. Meus cachorros não me deixam escrever em casa, não tem jeito. A minha também. Não tem jeito. Aí eu ia pra cafeteria e fluía. E eu, pela primeira vez, no meu 5º livro, que eu falo, não, é a minha mãe, vamos lá. E o livro, aí vem o perdão, né, a história do perdão. Através do livro, com o espírito da minha mãe me guiando, fui aprendendo histórias dela de pequena, histórias dele, histórias dos meus avós. Eu fui aprendendo, por exemplo, reaprendendo e aprendendo coisas assim, o quão pobre a família da minha mãe e do meu pai foi. Minha mãe, na infância, precisava de ajuda dos vizinhos ali, quando criança, meus avós. Meu avô, o pai dela, ficou cego muito jovem, ficou revoltado e bebia muito. E aí fui ver no outro lado, fui ver no meu pai.
um menino, criança, que saiu do Paraná pobre com a família, sabe? Assim, chegou aqui com coisas assim amarradas em trapo e foram morar na Moca. E, sabe, eu fui vendo essa parte do meu pai sem o rótulo do pai. Sim, O uma ser, alma. a alma. Uhum. E aquele menino, sabe? Assim, aí eu fui vendo o menino que depois encontrou a mulher, a menina, né? Minha mãe, que eram adolescentes, que foi o amor da vida dele. Se encantaram, namoraram, foram separados. Minha mãe foi morar em São José do Rio Preto. Meu avô levou toda a família para lá porque não queria que as filhas namorassem. E aí meu pai e minha mãe que fizeram, naquela época dos anos 70, escreviam cartas um pro outro todo dia. Chegava do trabalho os dois ali, ela em Rio Preto, ele em São Paulo. Aí finalmente casam, ficam juntos. E aí a vida separa os dois. Minha mãe desencarna quando ele tá assim no auge do finalmente sou amado por alguém. Então o livro, escrever o livro com o espírito dela me levou pro perdão. Um perdão que não é... Aí tá o perdão, né? Eu falo assim, perdão, mas no livro eu conto. É perdoar, a gente precisa perdoar o próximo no sentido de quem era eu e quem sou eu para olhar pro meu pai e falar assim, você foi um pai ali na adolescência que eu não sei não. Gente, ele foi um pai maravilhoso. Ele não saía para beber, para ficar de festa, ele viveu a vida inteira Com pros vocês. 2 filhos, depois a gente teve a Mariane, que é minha irmã, que tá no livro, a história dela linda. Ele viveu por nós a vida inteira. Então eu passei a olhar ele com esse olhar de alma, olhar do que a gente passa pela pele, pela carne, e fala, gente, é um ser que tá aí como eu, errando, aprendendo, errando, acertando, e que foi lindo. E aí, então assim, viajar nessa mediunidade ali, com o espírito da minha mãe, na história deles, né, eu comecei a sentir vontade de encontrar meu pai à tarde, então eu escrevia de manhã, à tarde eu encontrava meu pai como um amigo. Pai, vamos tomar um café? Pai, vamos almoçar? E aí eu estava tão aberto para ele, pela primeira vez em tantos anos. Tantos anos. Você teve que voltar. Eu via ele com admiração, a gente ia almoçar e ficava assim, tipo... E aí os olhos dele brilhando, porque ele sentia essa energia, né? A gente sente a troca e com amor. E pela primeira vez eu comecei a falar, pai, beijo, te amo. E ele? Ele era aquele menino carente que a gente tem, né? A criança ali, que não se sentia amada pelos pais. Sim. Então o olhinho dele brilhava, assim, sabe? E aí ele começou a me chamar para sair. Ney, vamos almoçar, né? Você vai passar aqui, Ney, Ney, vou chamar as meninas, né? A gente vai na sua casa. Meu pai não ia na casa de ninguém, Thaís. Ele não gostava ele tinha uma coisa social de, eu fico em casa... Eu prefiro ficar aqui. Ele não atendia telefone de ninguém que não fosse os filhos, não fosse coisas assim profissionais. Ele se afastou muito, mas eram os filhos, eram nós. E aí, dá 4 meses, eu termino o livro, recebo um convite para ir para Londres, e meu pai, assim, como sempre, né, vai embora, sua vida é lá, vou chorar muito. A gente chorou muito no aeroporto, ele foi embora. E aí vem a parte da história, né? Eu, 1 mês e pouquinho lá, ele programado para chegar em Londres de férias no dia 4 de março, ele faz a viagem de volta para o plano espiritual no dia 4 de março. Então ele viajou, mas de outra forma. Olha. Minha irmã me chama no telefone 2 semanas antes, falou, Ney, o pai teve um infarto muito forte, ele tá agora na UTI, assim, ele estava fazendo procedimento de cateterismo. Puxa. Larguei tudo, falei, tô indo, peguei o primeiro voo à noite, de madrugada eu cheguei no Brasil, fui direto pro hospital e o médico falou, olha, seu pai teve um infarto no miocárdio, são 70 e poucos % do coração já comprometido, fale tudo que vocês quiserem falar, porque assim, ele é desacordado. E a gente teve 2 semanas, assim, agora em março desse ano, em 2026, na UTI. Largamos tudo, os 3. Eu, minhas irmãs, tudo, trabalho, a gente não falava com ninguém, a gente não atendia telefone quase, dedicados a ele. E abraçando, e beijando, e fazendo carinho, e cantando pra ele, desacordado. Sim. Mas ele estava sentindo, você pode ter certeza. Aí foi aí vem as mensagens do plano espiritual, né? Sim. De a gente, às vezes, ver alguém que a gente ama numa situação dessa e pensa, tá escutando, tá sentindo? Tá. A gente pedia muito, Thaís, para ele poder... Eu tinha isso dentro de mim, né? Meu pai não se sente amado pela vida. Por nós ele se sentia amado, mas não pela vida. Eu falava, Deus, meu pai não pode partir, eu pedia, Deus, meu pai não pode ir embora, sem saber que a gente ama ele incondicionalmente, que a gente ama ele muito, que ele foi muito e é muito amado pelos filhos. No 10º dia, depois eu chorar muito, e minhas irmãs também, pedindo, meu pai acordou.
Os médicos não entendiam. Assim, ele acordou ainda entubado, ainda com a bomba do coração Sim. ali dentro, ali, bombando o coração dele, mecânico Acho- ali. é. E ele acordou consciente. Então a gente assim, surpreso, os três ali, sabe? E a gente falava com ele respondia com 5, não. Lógico que ele entrou em desespero. Quando ele se viu ali, a gente explicou para ele. A gente teve um dia lindo. Porque tudo que a gente estava fazendo com ele desacordado, a gente conseguiu fazer na frente dele com ele acordado. Então a gente, carinho, beijando ele, Ah, que massagem. legal. E a gente falava muito, pai, a gente te ama, você é muito amado, pai. E era como se minhas irmãs sentissem, soubessem também que ele precisava Sim. ir sabendo isso. Uhum. E a vida, a espiritualidade, Deus, enfim, permitiu isso. Aí ele fechou os olhos e ficou até o 14º dia, né, desacordado. E no 14º dia eles tiram o tubo, tiram tudo, e meu pai continua com o coração bombando, só que desacordado. Uhum. E eu fiquei feliz, falei, ai, o doutor tirou tudo, ele tá aí e tal. E aí chega a minha irmã mais nova, Mariane, e aí o médico fala, olha, eu preciso ser muito sincero com vocês. O pai de vocês não vai sobreviver. Se ele sobreviver, ele vai ter uma vida na cama. Ele vai ficar a vida inteira dependendo de tudo. Tudo. E olha como o mundo é espiritual, né? A gente eu pedi muito que meu pai fosse confortado nesse tempo, que meu pai não sofresse. Aí, nesse momento que o médico fala, seu pai, se ele sobreviver meses de UTI, de hospital, ele não vai mais falar, não vai mais andar, não vai mais um monte de coisa. Meu pai acordou. Ele escutou do médico. No plano físico, Nossa. ali, ele olhou, ele ouviu tudo que o médico falou. Eu tenho certeza que foi os anjos, os mentores, todo mundo ali ao nosso redor que ajudou e falou para o meu pai, que também chama Walter, escuta do médico. Você precisa partir. Porque ele não queria partir, ele não queria deixar os 3 filhos de jeito nenhum. Aí eu olhei, a gente se assustou, falei, pai, você ouviu tudo isso? Aí pisca forte ele. Aí eu senti aquela dor assim, minha irmã também, porque a gente viu que era a vida que a gente queria fisicamente para ele numa cama, Puxa vida. mal. Aí eu e minha irmã, a gente se olhou, a gente teve o nosso momento de conversar separado, de falar, olha, chegou o momento de se despedir, chegou o momento de deixar ele ir, porque não é justo para ele, ele não merece. Aí a gente na cama dele ali, né, de frente para ele, a gente começou, pai, a gente te ama muito, pai. A gente vai se chamar sempre. A gente sente, tô todo arrepiado. Eu também. É muito, faz pouco tempo. É muito. E você vê que é difícil, mas vocês tiveram essa consciência. Sim. Mas eu E sei ele que, também, né? Eu sei que em alma ali ele precisava ouvir para se desapegar. Sim. Ou tentar partir. Porque aí a gente falou, pai, a gente vai se cuidar, a gente vai se amar, a gente vai sentir sua falta todos os dias, mas a gente quer você muito bem. Você ouviu do médico, não dá mais. Olha isso. Aí ele chorava assim, ó. Tadinho. E aí eu e minha irmã, e a gente falou, pai, vai, mas a gente vai estar sempre com você. E nisso, uma enfermeira vem e fala, eu preciso fazer um procedimento, tudo, a gente vira, e aí a gente virou assim, e ele começou a ter paradas cardíacas. E ele teve umas 14, 15, foram muitas, por toda a tarde, ali era um meio-dia mais ou menos, até as 8 da noite. Ele ficava um pouquinho ali, e tinha já desacordado, claro, mas e os médicos não podiam mais reanimar ele, porque já não era um caso de reanimação. E os 3 ali com ele, né, nós 4, tivemos esse encerramento de ciclo dele na Terra juntos, assim. E foi triste, não foi fácil você falar, ele me viu nascer. Pois é. E eu ia com ele ver a minha irmã, a Luciana do meio, nascer, eu fui com ele ver a Mariane nascer, e a gente está agora vendo ele partir. E sentindo um coraçãozinho fraco, e foi horrível, foi muito triste. E aí quando ele parte, às 8 e pouquinho da noite naquele dia, uma situação horrível, claro, cada irmã vai para um lado, eu falei, bom, agora que minhas irmãs não estão perto, eu vou desabar. E aí vem um outro recado da espiritualidade, nesse momento do desencarne do meu pai. Eu estou no corredor da UTI, chorando, pensando, agora eu vou desabar, vou ter meu momento. Meu pai ali já fazia minutos que tinha partido. Eu escuto uma voz no corredor, vindo do corredor ali, da escada do hospital. Uma voz feminina falando, o pai tá bem.
Nisso eu tomei um susto, né? Eu falei, gente, será que deve ser uma visitante de alguém aqui, na UTI e tudo, né? Fica estranho, né? E eu assim, ai Deus, me passa uma mensagem, né? E aí ela continua, a Marilúcia, e a Marilúcia é o nome da minha mãe. E quem chama Marilúcia? É muito difícil encontrar uma Marilúcia. A Marilúcia está aqui com ele. Olha isso. Ela já nossa. está aqui. Aí eu, era a mensagem que eu precisava. Eu lembro que estava Nossa, desabado, estava no chão, assim, na UTI ali e tal, do corredor. Limpei as lágrimas, voltei, fiquei com ele ali, porque ele partiu, mas o médico deixou a gente ficar umas 2, 3 horas ali ainda, né, enquanto... Aí eu voltei, abracei minha irmã, a Luciana, que estava ali com ele. Eu falei, Lu, que ela é filha da minha mãe também, a Marilúcia, né? A Mari já é filha da outra relação dele. Eu falei, Lu, ele tá bem, ele tá com a mãe, eu tenho certeza. E sentia aquela paz, aquela energia que eu sentia de criança, que o espírito da minha mãe estava perto da gente. Eu sentia de novo. E aí fica tudo mais, né, tranquilo. Eu vou voltar já aqui, mas eu quero pedir para o pessoal aqui se inscrever no meu canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para que eu traga muito mais, né, pessoas aqui no podcast que tenham uns papos muito interessantes e muito lindos, igual o Walter tá contando pra gente aqui, né, Walter? E eu acho legal, Walter, falar o seguinte, eu trato pessoas que é importante a gente ter essa consciência, vocês deixaram o seu pai ir. Sim. Porque o seu pai, ele queria ficar com vocês porque ele queria cuidar de vocês, né? Então, esse sentimento, né, de passagem é muito complicado pra gente e pra quem vai, né? E eu tratei uma pessoa que a família também, ela teve um problema cardíaco e tal, e foi para o hospital, só que a família não queria deixar essa pessoa ir, que era a mãe, né? E não queria. Ela ficou no hospital, acho que uns 2 meses. Aí o médico falou, olha, ela tá aqui, ela não ficava vegetando na cama, né? Ela não tinha, não abria o olho, nada. O que eu posso fazer para vocês, que eles queriam que ela ficasse em casa, eu posso transferir para tua casa, né? E ela foi. Ficou mais, acho que uns 4, 5 meses na casa, porque a família não queria que ela fosse embora. E isso é uma dor tão grande para a pessoa que está naquele corpo presa. Sim. Porque ela está presa no corpo. E é uma dor tão grande para quem está vendo tudo isso e cuidando da mãe que amava, né? Lá dentro da casa. Então, eles pediram para fazer uma terapia para ver se dava, pra entender o que estava acontecendo, né? E harmonizar todo mundo. E aí eu fiz. Veio o mentor dela, falou que ela tem que ir, só que ela não queria por conta de todos os filhos, mas tinha uma única filha que era muito, muito apegada a ela. E ela falava, não vai, mãe, não vai. E era para mandar recado para a filha. E eu mandei. Foi um chororô, claro, mas depois de 4 dias ela fez a partida. Que lindo. Você viu sua ação ali, o seu trabalho. Que bom que eles te encontraram, que bom que você conseguiu passar essa mensagem, porque foi o sentimento que nós 3 tivemos, e é difícil deixar partir. É difícil deixar partir uma mãe, um pai, quem a gente ama. Mas tem um egoísmo, né? Quando o médico falou ali pra gente, na frente do meu pai, que ele não ia sair da UTI, e se ele saísse, ele ia ficar numa cama, então quando a gente pensa, eu não posso ser egoísta. Eu falei, porque eu cuidar. Eu falei pra minha irmã, Mari, se for o caso, eu volto pro Brasil. A gente vai cuidar, compro uma chácara aí, que ele adorava o mato, assim, o sonho dele. Eu falei, a gente vai lá, vou ficar vou cuidar dele com o maior amor. Mas é justo. É o que a pessoa precisa ou merece, ou a gente quer ela, mas a que ponto, né? É difícil falar, porque é egoísmo nosso, concorda? Sim. Né? Sim. Então você fala, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu quero eles do meu lado, mas a que custo, né? Sim. Porque a pessoa fica presa no corpo. E aí vem, por exemplo, o seu trabalho, por exemplo, que ajuda as pessoas, somos todos nós, né? As pessoas entenderem, lembrarem que a gente é maior do que a matéria. Muito. Então, assim, o seu amor não termina com a morte da pessoa que você amou. De jeito nenhum. Né, com a morte do corpo, né? Então, o meu amor pelo meu pai não acabou ali quando ele foi. Então, partiu, o coração parou. Imagina, meu pai está presente, vai estar muito além. Ele está seguindo a vida. Ele tem também as tarefas, as missões, os aprendizados dele. Sim. E quem sou eu, minhas irmãs, ou quem seja, para falar, não, fica. Não, peraí, fica. Não dá. Não dá. E é lembrar uma coisinha assim, bem rápido, que
muita gente passando por luto, isso, enfim, né? E o luto é inevitável até para quem sabe da vida após a morte. Mas é lembrar também uma coisa, que a pessoa tem aquela missão dela também. E a pessoa também, quando ela parte, né? Vamos falar aqui do meu pai, no caso. Não é fácil para ele, não está sendo fácil para ele. Claro São que 2 meses e pouquinho, mas ele deixou a cachorra que ele tanto amava, deixou os 3 filhos, né? Porque Sim. cachorro é filho, né? Sim, cachorro é Deixou filho. ali a terceira filha, no caso, Sim. né? Também não é fácil. E a gente Não. tem que lembrar, peraí, eu quero que ele, eu pensando, falo com as minhas irmãs, a gente quer que ele sofra ou que ele fique bem? Que ele fique bem. Então então quando a gente tem um pouco de tristeza, vamos ter cuidado para não baixar a energia a ponto de entrar em desespero e aí atrapalhar a vibração dele Isso também. que é interessante Ele falar precisa também. saber, a gente sente falta, a gente tá morrendo de saudade, mas, sabe, a gente se encontra. E eu acho que a felicidade também das pessoas que partem e depois entendem é saber que a família entende essa passagem, né? Sim. Porque aqui é um avatar, né? Então, o que é isso aqui? É um corpo que vai voltar para a Terra, mas a tua alma vai. Com sentimentos, emoções, padrões, né? Saudade. E isso, quando a gente está na outra dimensão, a gente vai entendendo de um outro jeito, né? Aqui é tudo muito denso, né? A gente não consegue enxergar muito além. Mas lá, eles enxergam coisas que a gente não consegue enxergar e sentir. Então, eu acho que quando as pessoas sabem que a família entende isso, é muito mais tranquilo. Sim. Porque se você ficar vibrando, ai meu Deus, e fica pegando a roupa da pessoa, e fica chorando, é um luto? Mas é pior, porque você emana energia negativa. Pra pessoa e pra você, né? Pra você e pra pessoa lá. E voltando ao que a gente falou de tomar cuidado com o que a gente escuta, o que a gente vê. Então, assim, se apegue nesse momento. Sim. Que não é fácil pra ninguém, mas assim, a podcasts como o seu, sabe? A ouvir músicas boas que te levem à vibração. No momento eu não tô ouvindo o Roberto Carlos, porque meu pai era fanático do Roberto Carlos. Viu? A gente cantou as músicas dele pro meu pai ali nos 14 dias da UTI, e agora não dá. Sim. Eu vou entrar numa vibração, vou entrar num desespero de saudade muito grande. Então é lembrar como a gente tá conversando, tô sendo egoísta? Tô, então para. Pensa na pessoa, para ela tá difícil também, ela continua igual ela era. E eu tava falando para as minhas irmãs, o nosso pai continua igual, ele não virou um anjinho, não virou um ser de... Ele é o que ele era, só que ele não consegue chegar a nós fisicamente. Sim. Então, assim, a gente sabe que ele deve estar preocupado, a gente sabe que ele deve estar morrendo de saudade também. Exato. Então vamos tomar cuidado para ele também não ficar ruim. E aí fica todo mundo ruim e não adianta nada, né? Porque daí acelera o processo dele também lá. Sim. Porque lá a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai entender. Não é que a gente fica lá esperando. Só não vai pagar boleto, né? Só não vai pagar. Aí pronto. Lá não vai pagar o boleto, não. Mas tem outras coisas que são muito mais elevadas pra gente fazer lá, né? Porque o boleto o boleto é 3D. É aqui nessa vibraçãozinha aqui. Mas a gente tem que agradecer também de pagar boleto. Né? Sim. Então, aí eu tô vendo aqui 2 livros maravilhosos que a gente tá falando. Me conta um pouquinho. Então, são os 2, vamos lá. Bom, A Verdade Nunca Morre, ele... acho que tem que... aumenta aí. Tá aqui. Tá. Esse é o meu primeiro filho. Ele nasceu em inglês, tá? E foi aquele que eu te falei que eu comecei a escrever, e sabia que era mediúnico, sentia, mas não... né? E minha ideia de escrever em inglês, ele tá aqui em português, mas foi levar... Muito legal essa ideia. A ideia do plano espiritual para o mundo de lá. E eu escrevi porque lá fora você vê muito livro didático, né, sobre espiritualismo, espiritualidade, mas você não vê romances espíritas como a gente aprendeu aqui com a mestre Zíbia Gasparetto e tantos outros, né, Chico Xavier. Eu falei, não, vou escrever um romance espírita, em inglês. Quando eu fui lançar, tá aquela coisa, nenhuma editora entendia. E falou, não, a gente não vai publicar isso. E aí eu costumo falar que a Ana Maria Braga, no Mais Você, é a minha madrinha, e ela é a grande razão porque eu consegui realizar meu sonho de ser escritor. Sério? Porque eu tentei publicar os livros em inglês lá na Inglaterra e ninguém queria. As editoras falavam, não, a gente não entende, não, é romance, não vamos. E eu tinha desistido, assim, eu falei, não, eu vou desistir. Aí eu parei e pensei em casa, falei, ai, Deus, me dá uma luz. Se eu escrevi o livro, eu preciso publicar ele. Com certeza. E aí tô lá no Globoplay, vendo um Mais Você um pouco mais antigo, assim, né, lá em Londres. E a Ana Maria começa a falar uma mensagem linda de não desistir dos seus sonhos, de fazer acontecer, de procure um meio. E eu falei, gente, então tá. Ela tá certíssima.
e a gente volta àquilo do poder da palavra, né? A gente falar coisas boas, a gente se Uhum. antenar coisas boas. Aí eu publiquei meu próprio livro, falei, vou abrir minha editora aqui na Inglaterra e vou publicar meu livro em inglês sozinho. O livro chega em número 1 na Inglaterra, na Amazon, chega em número 1 nos Estados Unidos. Olha isso. E foi aí que o A Verdade Nunca Morre, então, abriu portas para a carreira de escritor, né? E eu fui publicando e estou agora lançando o 5º livro, que é o Amor de Mãe, Amor de Filho, que é uma história que real, lindo. é a história da nossa, que eu contei para você aqui. Sim. Então tem minha mãe, meu pai, o desencarne da minha mãe. E quando eu terminei o livro, eu mandei para a editora aqui no Brasil. Uhum. E eles falaram, não, Walter, a gente vai esperar para publicar, não é o momento ainda. Voltei para Inglaterra e acontece o desencarne do meu pai, que eu contei aqui para você, Sim. com toda a história da UTI. E aí eu pensei, eu vou passar esse luto, escrever sobre como foi esse perdão, como foi esse fechamento de ciclo Maravilhoso. com meu pai desencarnando, o corpo físico morrendo, mas cercado dos 3 filhos que ele dedicou a vida inteira e que nós dedicamos para ele. Então o livro termina, ele começa com o desencarne da minha mãe, toda essa experiência, Sim. e termina no, eu digo que é o reencontro dele com o amor da vida dele, no plano Puxa espiritual. vida, que lindo. Yeah. E Você aí, vê que nada é por acaso. Ninguém. Ah, não, porque acho que lá eles não queriam publicar porque não era. Eu acho que eles achavam que não, as pessoas não gostavam, é cultural, né, de repente. Mas você viu, não deu certo. É assim, ó, eu aprendo com livro didático. Aqui a gente sabe que a gente também consegue abrir aprender com um livro de romance espírita, como eu aprendi na adolescência ali a sentir que, peraí, existe uma coisa maior do que essa com livros da Zíbia, Chico Xavier, Sim. não só didático, mas quem não é do mundo espiritual ou está se abrindo, é muito mais fácil, É muito mais mais fácil. gostoso. Né? É. Porque didático tem, né? Tem umas palavras, você fala, mas o que é? O que tem a ver? Depois você entra muita gente entra no espiritismo, no espiritualismo, no espiritualismo universal, pelos romances. Né? Então a gente não pode virar o olho para... e tem, infelizmente, é uma polêmica que tem, mas eu digo, no movimento espírita, hoje em dia tem gente que fala, não, mas livro espírita, romance, gente, é a porta de entrada. E é mais fácil, é o né, consolo, você vê alguém sofrendo, gente, tá aqui um livro, lê esse romance, você vai entender. Exato. Ele... mas você vê que, olha só como é verdade isso. Quando a gente estava conversando aqui, quando eu via espíritos, quando era criança, tal, e minha mãe não entendia, ninguém entendia, e eu ficava sempre falando pro meu pai, nossa, quem que é Deus, quem que é Jesus, quem que é só existe a Terra. Eu ficava fazendo uma pergunta para ele que ele falava, meu Deus, eu não sei o que eu vou responder. Não tinha Google naquela época, né? Tinha, sei lá, a Barça. Eu também, eu peguei essa época. Então, ele falava, meu Deus. Aí ele começou a ler o quê? Os romances do Chico. Aí ele começou a ler, porque eu perguntava tanta coisa que estava tão fora da caixa para eles. E aí ele começou a ler e tal, aí começou a conversar com a minha mãe é católica, né? Começaram a frequentar centro espírita, minha mãe fez até uma cirurgia espírita uma vez, e aí eles começaram minha mãe nem tanto, mas meu pai começou a me ajudar mais nisso, né? A minha mãe acreditava naquilo, mas ela tinha, quando a gente tem o raiz católica, é difícil de desvencilhar. Sim. E tá tudo bem, se a pessoa se sente bem, né? E tá tudo bem. Mas o meu pai começou, e eu lembro que um dia eu estava no centro com a minha mãe, e tem a parte das crianças, né? Você não pode entrar, a criança fica num lugar, às vezes tem pessoas lá, uma salinha, e os pais vão lá fazer as palestras, tomar passe e tal, né? E aí eu sempre conversava com uma senhora lá, ela ficava conversando comigo, eu brincando tal, sozinha. Aí um dia a minha mãe foi me pegar, né? Falou, vamos embora tal. Eu falei, vou falar tchau pra senhora. Daí a minha mãe falou, mas não tem ninguém aí? Perguntou pra moça do centro. Não, mas tem alguma senhora que cuida das crianças? E a moça falou, não, nunca teve ninguém aqui. Mas tinha, né? Cuidando das crianças, só não... E eu ficava brincando, achava ela super vovozinha, assim, achava o máximo. Pra você ver, a gente, quando a criança fala, a gente às vezes não acredita. Mas é legal a gente começar a estudar. Naquela época, hoje é mais fácil, né? Hoje tem os podcasts, tem o Google, tem tudo. Mas naquela época era complicado. Então meu pai foi tentar entender o que acontecia. Porque eu trazia recado dos meus tios quando morria. Sim. Com 5, 6 anos. E é uma comoção, porque muita gente não acredita, acha que você tá doida, que você tá inventando. Não, eu falava coisa de adulto. Como uma criança de 5 anos vai falar coisas, né? Sim. Assim, de relacionamento. E aí meu pai, acho que ele falou assim, bom, tem alguma coisa estranha aí, né? Vamos entender. Que ela vai falar? Por que ela tá falando isso? E aí eu acho até legal para deixar de dica pros pais,
para realmente, quando a criança começar a falar muito e fizer questionar, é legal entender se é realmente... Às vezes a criança assistiu no YouTube, hoje é mais fácil, né? Mas às vezes é legal ver se a criança realmente tá, às vezes tem sonho lúcido, fazendo uma projeção, vendo realmente o espírito, né? Conversa com ela, entende, né? É. A gente tem, eu não tenho filhos, mas assim, você vê muito, também na infância tinha isso, do adulto querer tratar a criança também, tipo, às vezes como podar a criança, Isso. querer, não, é criança, não, fica quieto. É um ser. Exato. É um ser que já viveu milhares, não sei, muitos anos também, Exato. que agora tá num corpinho de criança, Sim. tá, né? Então, respeita, né? Exato, é isso que eu falo, tem que abre, respeitar. escuta, conversa. Exato. E isso é muito bom. E hoje, graças a Deus, né, tá mais aberto todo esse papo aí de espíritos, Sim. né? Fala, nossa, você vê espírito? Eu falo, gente, nós somos. Olha no espelho, você vai só ver isso aqui. Mas lá dentro que é tua alma, né? É. No entanto que, quando eu escrevi o livro também, O que Sua Alma Sabe que você ainda não entendeu, é tudo sobre isso. O que sua alma sabe? Vou te dar um de presente. Sim. O que sua alma sabe que você ainda não entendeu? Tudo que você passa aqui, né? Esses sentimentos, emoções, da onde vem isso? São casos reais, né? São casos reais. São casos reais. Tô Então, louco, várias tô histórias. Louco pra ler. É muito legal. Então, assim, é interessante as pessoas entenderem que existe, e se a pessoa olhar pro filho e falar, realmente, pode ser... Às vezes, o filho tá até sendo atacado espiritualmente. Sim. Aí começa a ir mal na escola, não dorme de noite, acaba transferindo pra vida aqui, né, no plano físico. E a gente tem que prestar atenção em muitas coisas. Como você também falou na sua terapia, ver se eu entendi certo, também, vamos me usar de exemplo. Então, na adolescência, pode ser também que tinha muita coisa da minha vida passada ali que eu trouxe, né, nessa vida, como não me amar ali na adolescência, eu queria acabar com a minha vida, fiz isso numa outra vida. Esse sentimento, essa vibração, energia continuava? Exato. Né? E são fractais, são memórias nossas de vidas passadas. O que você passou com seu pai, com a sua mãe, com suas irmãs em outras vidas? Que personagem que o Walter foi na outra vida? Hoje o Walter é filho. Mas na outra vida ele foi pai dos pais, foi irmão, foi chefe. O que você foi? O que aconteceu, né? Para às vezes você vir aqui e desencadear um gatilho mental de algo que você fez em outras vidas e não consegue associar. Fala, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô depressivo? Por que eu não consigo ser feliz? Sim. E acontece, eu trato muita gente assim, Walter. E por que eu tenho dificuldade de chegar perto do meu pai, ou do meu pai de mim? A gente Sim. tem essa... Da onde vem? Exato. E aí é legal saber que com a sua terapia dá pra tratar, dá pra entender, dá pra... Tem muitas histórias de familiar... Você sabe que eu trato mais caso familiar do que amoroso? É. Muito mais. De mãe com filho... dos pais, né, é porque eu acho que meu pai nunca gostou de mim, nunca, sempre tem um fundo que, não é assim, você fez isso com seu pai naquela vida e você vai resgatar isso, não é isso, não é disso que eu tô falando de ajustes, né, tem coisas que a gente passa, que a gente não entende, que tá no nosso subconsciente, então, quando você entende aquilo, você fala, entendi, então tudo isso que eu passei com os meus pais foi por conta de uma vida que realmente aconteceram algumas coisas que é normal, a gente tá aqui para aprender e para ensinar, e hoje eu vou ressignificar, mas de verdade, entendendo o que estava acontecendo. Legal, né? Muito interessante. E eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, né? Então, a gente tá falando aqui, quando alguém ler o seu livro, né, e sem te conhecer, faz de conta que a pessoa não te conhece, não me viu na mídia ainda, o que você quer que essa pessoa... fique acreditando, que tipo de mensagem você quer que essa pessoa tenha, né? Conhecendo o Walter ou não, o que você quer passar? A mensagem assim que você fala, poxa, a pessoa entendeu. Bom, começa que é uma história real, né? É a história minha, da minha mãe, do meu pai, da nossa família. Então, através das nossas dores, dos nossos desencontros, do desencarne da minha mãe, contando ali como foi a dor de perder minha mãe, e minha mãe conta, ela também ela fala no livro como foi para ela também, ela conta, tem a história dela. Eu quero que as pessoas lembrem, a vida continua, a gente não é um corpo físico, então vamos pensar mais além, vamos ver mais além. Quem estiver passando por um luto, como eu estou passando nesse momento também, ajudar essa pessoa, como tem me ajudado também, a relembrar, peraí, meu pai se foi, tô morrendo de saudade, mas ele continua vivo. E aqui eu tenho para mim, são as provas que eu tive na minha vida, que eu tô dividindo com as pessoas, de que a vida continua. Foi ter visto minha mãe, o espírito dela, foi ter
passa pelo perdão no final, como essa história do meu pai que eu contei. Então é isso, a maior mensagem, a vida continua. A pessoa que a gente ama, que se foi, não se foi. Ela só a gente não pode vê-la, talvez. Sim. Eu pude, muita gente vai poder. Sim. E que abrace todo mundo que esteja precisando de carinho, sabe, nesse momento. Maravilhoso, é isso aí. E agora me fala suas redes sociais, onde que todo mundo vai encontrar o Walter dos Santos. Facebook e Instagram, meu nome tudo junto, então Walter com V, né, walterdosantos.autor. E você me encontra. Muito bem. Agora, só no Google, Walter dos Santos, amor de mãe, amor de filho, também aparece um montão de coisa lá. Muito bom. Então, nós estamos finalizando aqui mais um episódio maravilhoso com o Walter. Vamos fazer um tintim da coruja, Walter? Vamos. Já tomei toda a água, mas vamos embora. Muito bem. Agora, só finge que tem um golinho ainda. Vamos fingir. Porque isso aí dá azar, hein? Tem que beber, né? Tem que beber. É verdade. Muito bem. Então, gente, muito obrigada, né, por estarem com a gente nesse episódio lindo. E até o próximo voo. Beijo no coração.